tudo bem? Então, continuamos o nosso programa aqui sobre aula sobre a prova de literatura da Universidade Federal do Paraná. Neste segundo episódio, vamos trabalhar com um livro que entrou neste ano na lista, Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Vamos falar um pouquinho sobre o autor? Quem foi o nosso grande Tomás Antônio Gonzaga? Ele é um autor que está enquadrado dentro do que nós chamamos de arcadismo ou neoclassicismo, uma estética que se caracterizou agora pela valorização agora de uma maior simplicidade estilística quando comparada ao barroco, a estética que veio antes do arcadismo. Mas daqui a pouco vamos falar mais sobre o arcadismo. Agora, por enquanto, só você saber um pouquinho sobre esse autor, que foi um grande operador do direito, né? Aí se formou na Universidade de Coimbra, né? Acabou se pós-graduando, lançou obras também literárias, obras não só literárias, mas também obras jurídicas, né? E que veio aqui ao Brasil, na época a colônia, a cidade de Vila Rica, hoje chamada Ouro Preto, para trabalhar aí como ouvidor geral de Vila Rica, depois seria magistrado, mas acabou sendo preso, né, na Inconfidência Mineira e acabou morrendo fora do Brasil quando seguiu para o exílio lá em Moçambique. Do ponto de vista da literatura, ele nos deixou duas obras, um livro chamado Cartas Chilenas, um livro que circulou aí à época de uma forma anônima, né? E, sobretudo, a obra chamada Marília de Dirceu, um clássico da nossa literatura árcade lá do século XVIII. Bom, falando um pouquinho sobre a estética árcade, né? Esta estética a qual pertence o nosso Tomás Antônio Gonzaga. Então, o arcadismo, o neoclassicismo, ele se caracterizou pelo seguinte, uma retomada dos valores clássicos de arte, né? Então, a arte clássica repousava seus ideais, assim, em três grandes pilares: a ordem, a razão e a harmonia. Só se faz grande arte com ordem, né? Só se faz grande arte quando a razão coloca a emoção nos trilhos para produzir algo eterno. E a harmonia nos traços, né? Então a simetria entre as partes. Então a beleza está na harmonia, a beleza está agora na simetria. Então os nossos árcades buscavam aquele ideal clássico que era quase que um círculo, diria até mesmo virtuoso. A verdade está na beleza, e a beleza expressa uma verdade universal, algo que é eterno, capaz de transcender limites de tempo e de espaço. Então o neoclassicismo é retomada desses princípios clássicos, né? Vamos observar também que dentro do arcadismo há uma valorização da vida campestre, né? Aquela vida em que você vai chegar e viver do campo, no campo, para o campo. Então você tem o cantar do poeta pastor, né? Da amada pastora e dessa vida no campo, uma vida do campo, uma vida para o campo, né? Então há esse bucolismo, essa celebração da vida campestre, que é aquela vida em pleno equilíbrio, né? Há também no arcadismo um verdadeiro tributo à mitologia greco-romana, né? Então os nossos árcades, como eles acabam resgatando princípios clássicos do bem escrever, também tem gente agora na mitologia greco-romana um grande modelo. Então são citados deuses, mitos e lendas também dentro do arcadismo, já começando o nome, né? Arcádia é um local, gente, agora lá com aí um grande monte, gente habitado pelo deus Pan, os pastores de ovelhas, aí as musas e ninfas, em que todo mundo vivia em plena harmonia consigo mesmo e com a natureza, tá bom? Então vamos observar também que o arcadismo ele representa uma espécie de reação ao rebuscamento barroco. A arte barroca que era mais rebuscada, mais ornamental, gostava dos detalhes, do exagero. Então já o arcadismo procura agora uma economia dos meios, uma maior concisão em todos os traços, tá? Bom, vejamos então que o nosso Tomás Antônio Gonzaga é considerado o maior nome do arcadismo aí no Brasil, tá? Bom, falando agora sobre a obra especificamente, aqui por curiosidade, eu trago a edição comemorativa dos 200 anos de publicação do Marília de Dirceu, uma edição primorosa, gente, enorme, né? Aqui, e esta é considerada a grande obra do arcadismo no Brasil. Falando um pouco sobre ela, o que você precisa necessariamente saber sobre essa obra? Quanto à sua publicação, você não vai querer ficar decorando datas, mas é bom só para você observar quando que a obra surgiu. Então, olha lá, em 1792, né, essa obra veio ao público, mas veio ao público a sua primeira parte que foi escrita quase que toda no Brasil,
ainda quando o Tomás Antônio Gonzaga estava em liberdade, né? Como já disse, ele foi preso nos episódios aí agora relacionados à Inconfidência Mineira. Aí, né? Então, a primeira parte foi escrita quando ele estava aí em liberdade. Em 1792 ele já estava preso, mas os versos foram produzidos aí um pouquinho antes. Bom, o que mais? Em 1799, o autor estava no exílio, em Moçambique, lá na África, agora, né? E saiu a segunda parte. Então, já em 1799, surge a segunda parte. Bom, só em 1812, o artista já havia falecido, né, é que vai sair a edição completa, com uma terceira parte, agora verdadeira. Detalhe curioso, circulou em Portugal, circulou até mesmo aqui no Brasil, uma terceira parte pirata, falsa do agora de Maria de Dirceu, porque a obra fez um grande sucesso. Tomás Antônio Gonzaga não gostou muito daquilo e depois acabou descendo uma terceira parte. Então o livro só veio completinho a público mesmo agora, lá em 1812. Tá? Então uma obra de grande sucesso à época, então os versos de Maria de Dirceu aqui receberam uma excelente acolhida por parte do público e da crítica, já no século XIX em Portugal, e até hoje é um livro bastante lido em Portugal, no Brasil, em países lusófonos. Tá? Bom, há aqui nesta obra também, o que você precisa perceber, um tom autobiográfico. Então o Dirceu, que é o nosso eu lírico da obra, o pastor de ovelhas, traz muito do próprio Tomás Antônio Gonzaga. Mas veja, Tomás Antônio Gonzaga era um homem estudado, erudito, que no texto se disfarça de um simples pastor de ovelhas que tudo aprende com a sábia mãe natureza. Bom, a Marília, que aparece já no título, a Marília de Dirceu, tinha muito a ver com quem? Com a Maria Doroteia, noiva do nosso Tomás Antônio Gonzaga, um pouco mais nova que ele. Eles estavam em um casamento marcado em 1789, para maio, só que estourou em Confidência Mineira. Ele acabou sendo preso, ficou um tempo aguardando julgamento lá no Rio de Janeiro, na Ilha das Cobras, e depois saiu a sua pena, o exílio para Moçambique. E simplesmente nunca mais se encontrariam. Então a Marília é uma transmutação, de repente, uma transformação artística da Maria Doroteia, enfim, a sua noiva. Tá? É uma obra dividida em três partes, como já dissemos. Né? A primeira parte, que surgiu primeiro a público, a segunda parte, e depois a terceira parte falsa e, finalmente, a terceira parte verdadeira. Daqui a pouco vamos falar sobre essas três partes também. Tá? Bom, com relação também agora ao termo lira, tá? Aqui é interessante que até no programa federal falava assim, ó, as liras de Marília de Dirceu. Lira, turma, você pode entender como se fosse um instrumento musical de cordas, quase que uma harpa de mão. Né? Instrumento muito comum, gente, agora na Grécia, na Roma, gente, mesmo. Tanto é que até hoje é um elemento que aparece ilustrando agora, muitas vezes, teatros, casas de espetáculo pelo mundo afora. Mas a lira que aparece aqui, essa designação, é um formato poético, né? Que tem a ver com o quê? Bom, a lira, então, é um formato poético que vai nos trazer como temática uma temática amorosa, sentimental. Então você tem até essa expressão lirismo, é quando você procura transbordar os sentimentos, cantar os sentimentos, aquilo que vai ao coração, normalmente temáticas amorosas. Né? Bom, a lira possuía uma estrutura. A estrutura era assim, você tinha uma estrofe, né, agora, num poema, e mais um estribilho, um refrão que se repetia. Então, muitas vezes tinha uma estrofe, duas estrofes, vinha o refrão. Outra estrofe, outro refrão. Então, essa era a estrutura da lira. Normalmente, estas liras, esses poemas, possuíam um acompanhamento musical. Né? Então, havia ainda esse casamento muito forte agora entre a música e a poesia. Tá? Bom, a lira também era um formato poético que trabalhava com rimas. Aqui interessante, porque no arcadismo você via muitas vezes o uso de versos brancos sem rimas. Até no Cartas Chilenas, do próprio Tomás Antônio Gonzaga, ou até numa obra como Uruguai, do Basílio da Gama. Mas nas liras, as liras eram composições poéticas que traziam as rimas. Tá? Bom, o que mais? Normalmente numa lira você tem uma métrica regular dupla. Como assim uma métrica regular dupla? Normalmente nas estrofes os versos têm uma medida. Às vezes 6 sílabas métricas, às vezes 10 sílabas métricas, 8 sílabas métricas. Né? E depois, agora refrão, no estribilho, você tem uma métrica normalmente mais curta,
versos de 4 sílabas métricas. Então você tem essa métrica que é regular, repito, mantém-se uma regularidade, mas uma métrica dupla, tá bom? Então, normalmente em Marília de Dirceu também nós vamos observar assim, há variações dentro da obra, mas é muito comum você ver, então, nas estrofes, versos de 10 sílabas métricas, uma métrica mais clássica, um pouco mais ampla, né, de verso um pouquinho mais extenso, e nos refrões, nos estribilhos, versos hexassílabos, 6 sílabas métricas, tá? Então, esta é a estrutura utilizada em vários textos de Marília de Dirceu. As liras de Marília de Dirceu são assim. Bom, falando agora sobre a obra, sobre a primeira parte, o que nós podemos aqui pontuar em relação à primeira parte? Nós temos aqui o autor, o Tomás Antônio Gonzaga, escrevendo esses poemas quando vivia em liberdade. Então, há esse cruzamento entre vida e obra. Consequência, o que você observa? É um Tomás Antônio Gonzaga que vai procurar seguir nessa obra as convenções estéticas árcades bem presentes mesmo. Então, você vê que ele parece um autor bem tipicamente árcade, né? Então, há o poeta pastor, o Dirceu, né, cantando a sua amada pastora e celebrando essa vida campestre agora, essa vida no campo, uma vida um tanto quanto idealizada, em que tudo dá certo, em que tudo se aprende com a sábia mãe natureza, aquela paisagem bem bucólica, né? Então há sempre aquele aprendizado agora com a natureza. A natureza tem o seu tempo, a natureza tem sempre os seus ciclos. Então você observa isso claramente lá em Marília de Dirceu. Bom, o que mais? Aqui também você tem uma convenção estética clássica que vai se repetir aqui em tantas outras obras do arcadismo, o ideal de aurea mediocritas. O que seria isto? Olha, uma mediocridade de ouro. Cuidado, a palavra medíocre hoje tem uma conotação negativa para nós, né? Mas medíocre, no sentido mais original, primeiro seria alguém moderado. Então a virtude está na moderação. Então eu vou celebrar uma vida campestre, mas é uma vida não de exageros. Não é uma vida de ostentação, não é uma vida, de repente, agora de desperdício. É uma vida em que você tem o suficiente para viver bem e viver muito bem, tá? Então, há uma exaltação aqui da beleza de Marília, num tom de galanteio. Então, é um eu lírico se dirigindo respeitosamente agora à amada, num tom, assim, num convite a desfrutar dessas belezas, desses encantos da vida, né? Então, e há também aqui o destaque aos sonhos, né? Sonhos do quê? De um casamento com a amada Marília, né? Ao sonho de virem os filhos, evidentemente, de terem a vida um ao lado do outro e, de repente, envelhecendo e até mesmo, quem sabe, morrendo um dia juntos, bem velhinhos. Aquele sonho de uma vida pacata, equilibrada, autêntica e com sentido. É o que você observa nos versos, nas liras da primeira parte, de maneira geral. Bom, nós vamos agora chegar à segunda parte de Marília de Dirceu. Aqui é uma mudança de tom na obra, tá? Então, na verdade, muitos versos agora foram escritos enquanto ele estava na prisão, na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, lá esperando o julgamento, e depois quando ele partiu para o exílio. Então, aqui a posição de Gonzaga era uma posição diferente, né? Era uma posição agora de desconforto, né? Uma posição de injustiça, ele achava que estava sendo injustiçado, e até uma certa humilhação. Veja, ele era um sujeito nobre, era um operador do direito, ouvidor de Vila Rica, estava nomeado para ser juiz na Bahia, e agora foi parar numa cela, né? E foi, então, agora expulso do país, acabou seguindo o exílio. Então você observa que o homem Gonzaga, ele tinha perdido todo aquele prestígio que ele possuía na sociedade. Então agora o eu lírico agora Dirceu vai trazer um pouco desses desconfortos, né? Nós vamos perceber na obra, né? Então você tem as convenções árcades suavizadas. Então o tom mais árcade, de equilíbrio, agora de moderação, enfim, agora perde um pouquinho esse equilíbrio. Então você observa que já há uma abertura para um tom mais sentimental, até mesmo para um tom ainda mais autobiográfico, né? Então nós vamos observar até alguns traços de um pré-romantismo. Veja, romantismo é a estética que viria logo na sequência, né? E o romantismo é aquela estética que celebrou os sentimentos, né? A subjetividade, né? Então você observa que nesta segunda parte de Marília de Dirceu, acentos um pouco mais subjetivos,
um pouco mais sentimentais, né? Então, há uma maior ênfase agora nos sentimentos. Há uma maior ênfase, assim, no que? De você perceber que há uma perda no certo equilíbrio, aquele equilíbrio árcade daquela vida na mediania, na moderação, de repente já há um pouco de angústia, em alguns versos, né? E há também aqui o sofrimento, né? O sofrimento amoroso de estar distante, longe da amada, né? Então você observa aqui um Dirceu trazendo a sua vida assim em lembranças, né? Então um Dirceu muito colocado no passado, aquela vida no passado, como aquele tempo foi bom. Então uma certa melancolia até que se percebe. Então nós temos essa segunda parte mais sentimental, menos árcade, assim no Marília de Dirceu. Bom, e finalmente temos a terceira parte. Aqui, o que eu posso dizer para você em relação a essa terceira parte? A autoria aqui é até mesmo contestada. Existia a terceira parte evidentemente falsa, né? Foi descartada. E essa terceira parte aqui do Tomás Antônio Gonzaga vem a ser uma reunião de textos esparsos. Aliás, você tem até alguns sonetos, outro formato literário, que é o que ele põe formado por 2 quartetos, 2 tercetos. Né? Então, o soneto já não era muito a do Gonzaga, no caso. Então você tem liras, sim, mas você tem agora sonetos e tem até mesmo odes, outros textos de exaltação também que você observa. No fundo, meu caro, há esse tom retrospectivo e posso dizer até assim, ó, é apenas mais do mesmo. O Tomás Antônio Gonzaga, nesta terceira parte, não apresentou nada assim de absolutamente tão genial ou absolutamente tão diferente que já não houvesse aparecido nas fases anteriores, tá bom? Então, uma outra lira também agora interessante, mas enfim, uma terceira parte sem maior valor. Então aí você tem as 3 partes de Marília de Dirceu. E para fecharmos esse episódio, trago mais alguns comentários finais, só para deixar bem claro o que poderia ser explorado na Federal para você. Há, de certa maneira, turma, uma contradição neoclássica. Como assim uma contradição neoclássica? Veja, o Tomás Antônio Gonzaga, a obra tem um tom autobiográfico, né? Ele era um operador do direito. Veja, alguém que fez um curso superior, o que era raríssimo na época, né? Então, veja, alguém que possuía um saber acadêmico que vinha dos livros, a ciência, né? Só que no texto ele se disfarça de um simples pastor de ovelhas. Então, muitas vezes aparece assim, o poeta pastor magistrado, né? Então, uma imagem que não convém muito, né? Imagine. Então, ele não é um simples pastor de ovelhas, é um pastor de ovelhas com conhecimento da ciência jurídica, de certa forma. Então, você tem aqui também um certo embate, a simplicidade do campo versus aquela erudição da metrópole, né? Então, na metrópole, na cidade, o sujeito é estudado. Então, a natureza, algo mais selvagem, mas sim, o eu lírico, ele se reveste dessa natureza mais rústica. Não diria nem selvagem, diria mais rústica mesmo, né? Mas se deleita nessa vida natural. Então isso demonstra até um certo artificialismo na poesia pastoril. Então normalmente os poetas que cantam aí o campo, eles se disfarçam de simples pastores de ovelhas, né? Mas não eram na vida real pastores de ovelhas, tá? Bom, podemos também destacar na obra a temática da esperança. Então veja que temos, enfim, se você for pensar numa história de amor, um idílio amoroso, você tem um amor, uma história triste, né? Porque Marília e Dirceu não ficaram juntos, né? Mas há nos versos, muitas vezes, o cantar aqui de um outro tempo, a esperança de ainda estar diante da amada e de um amor que seja capaz de vencer tempos, estações e tantas dificuldades. Bom, então nós temos aqui nessa obra, ó, Marília de Dirceu, mas quem aí se dirige a todo tempo na obra, quem fala a todo tempo é Dirceu. Num diálogo, a ele se direciona a Marília. Marília não aparece respondendo a ele. Então é Dirceu sempre a exaltar a sua amada, a conversar com ela. Quase como se você imaginasse assim, uma pessoa numa janela e um outro sujeito num plano mais embaixo, declamando versos de amor ou exaltando a sua amada, naquele tom mais bem comportado de amor. Então é Dirceu se referindo, gente, sempre a Marília. Então aí estão os tópicos fundamentais com relação à obra Marília de Dirceu. Gostou? Assista ao próximo episódio, que vai ser uma outra obra que também entrou neste ano na lista da Federal.